Boa noite, meus irmãos. Muito bom ver a nossa congregação cheia, bastante irmãos conosco, amigos também que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. E conforme foi dito aqui nessa noite, pelo nosso irmão Anailton na liturgia, realmente, irmãos, nós temos muito o que agradecemos a Deus pelas bênçãos do Senhor. E geralmente nós damos ênfase, como ele mesmo mencionou, nas questões materiais, que são bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, elas são incomparáveis com as bênçãos materiais. Elas excedem muito, tanto em qualidade, em quantidade, e às vezes nós não nos atemos, não temos a atenção às bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos estudar sobre a continuação dessa série de estudo que estamos fazendo, que são os 5 pontos do calvinismo. Tendo em vista que nós estamos no mês de outubro, o mês que se comemora a Reforma Protestante, né? E nós vamos estudar esse assunto, que é o segundo ponto do calvinismo chamado, que é a eleição incondicional, tá bom? Nós vamos relembrar, porque muitos irmãos certamente conhecem, talvez outras pessoas aqui presentes não conhecem tão bem sobre esse assunto, né? É um assunto que pode gerar uma certa polêmica, dependendo de onde você conversa sobre esse assunto, principalmente em muitos meios, né, de outras denominações, outros irmãos evangélicos, que vão pensar de maneira diferente. Inclusive, esse estudo está sendo gravado, muitos dos irmãos vão acompanhar depois pelo YouTube, né, e é a oportunidade que tem de conhecer um pouco mais sobre aquilo que de fato nós consideramos que a Bíblia ensina, que é a respeito da eleição de Deus, a eleição incondicional, tá bom? Irmãos, eu lembro que quando eu descobri essa verdade, né, foi algo assim realmente que não dá para expressar. Quando você entende o que a Bíblia diz sobre a eleição e quando você aceita essa verdade, porque de fato é o que a Bíblia ensina, né, é algo que muda nossas vidas, irmãos, é algo que te faz amar mais a Deus, né? É algo que te faz querer viver para a glória de Deus, por gratidão por aquilo que Ele fez por você. Porque nós vamos ver aqui, não quero adiantar o estudo, né, mas que Deus escolheu você. Você escolheu a Cristo, porque antes Ele já escolheu você. Então, se Ele não tivesse escolhido você, você jamais iria desejar a Cristo Jesus. Então, isso é o que nos faz adorar a Deus, amar o Senhor, porque isso é pela graça de Deus, é pela misericórdia do Senhor. Então, nós vamos estudar sobre esse ponto, o segundo, a eleição incondicional. Os irmãos fiquem à vontade para participar, tá bom? No estudo anterior, os irmãos ficaram um pouquinho mais calados, quietos, mas fiquem à vontade. Inclusive, depois também que a gente acabar a gravação, os irmãos fiquem à vontade. Então, os irmãos receberam aí as suas apostilas, né? E eu coloquei o seguinte: eleição incondicional. Porque nenhum homem pode escolher a Deus, é preciso que Deus escolha o homem. Os irmãos vão reparar que essa série de estudo que estamos tratando, ela é uma sequência lógica. É conhecido como o sistema, a soteriologia calvinista. Soteriologia é o estudo da salvação. Então, a maneira como que Deus salva o homem, a maneira como que Deus alcança o homem na visão reformada, né? Então nós vamos ver que a segunda importante doutrina desses 5 pontos chamados de pontos do calvinismo, né, é essa chamada de eleição incondicional, ou também chamada algumas vezes de uma eleição soberana, no sentido de que Deus escolhe alguns para a salvação, e isso é algo que compete a Deus, é a soberania dele, né? Eu coloquei aqui que a Bíblia, ela ensina que, meus irmãos, antes da fundação do mundo, nós vamos ver aqui alguns textos, né, que comprovam isso. Antes de formar o mundo, antes de Deus fazer tudo isso que você é capaz de ver na natureza, o mundo como um todo, Deus ele escolheu certos indivíduos para serem, sim, alcançados pela sua graça salvadora. Deus quis escolher alguns para a salvação, né? E dos filhos que são caídos ali da raça de Adão, os descendentes de Adão, que somos nós, Deus selecionou alguns que foram escolhidos, daí a expressão eleitos, tá bom? Aqueles a quem Ele iria salvar.
Meus irmãos, eu coloquei mais adiante ali, nós vamos ver, que Deus ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Assim como também ele poderia ter salvado a todos. Mas Deus, na sua sabedoria, e é algo que não nos foi revelado, aprova ele salvar alguns. Ele poderia salvar ninguém, todos, mas aprova ele salvar alguns, né? E nós temos que louvar a Deus por isso, pela maneira de como Deus tratou os descendentes de Adão. Porque Deus dispensou um cuidado diferente à raça dos anjos. Vocês vão já parar para pensar? Porque os anjos, eles não tiveram uma segunda oportunidade. Os anjos que se rebelaram contra Deus, ainda que eles queiram se arrepender, não há perdão para eles, porque já estão destinados para o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, né, os demônios, né? Agora, para a raça humana, Deus preparou a salvação para alguns, né? Então, se eu e você somos crentes hoje, isso é porque Deus te escolheu. E você deve amar esse Deus, adorar esse Deus por essa eleição que não depende de você, nem de mim. Ela é incondicional, ela é soberana, né? Eu coloquei aqui na sequência que essa escolha de Deus, ela não se baseia em boa obra e também não se baseia em uma fé prevista, né? Porque há pessoas que dizem assim, olha, Deus salvou, ou melhor, Deus escolheu, porque Deus já viu lá no futuro que aquela pessoa um dia, lá no ano tal, naquele mês, iria crer em Cristo, né? Mas a Bíblia não diz isso, que a eleição de Deus foi baseada no conhecimento que ele tem do futuro, numa fé prevista. A Bíblia não ensina isso, nós vamos ver, né? E a Bíblia também não ensina que Deus salvou um porque ele é melhor do que o outro. Porque somos todos pecadores. Todos estamos debaixo da condenação, né, justa de Deus, porque nós desobedecemos a lei, né? A lei perfeita de Deus. Nós não conseguimos alcançar esse padrão. Então, todos nós, né, estamos debaixo dessa condenação. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Então, não há mais mérito em uma pessoa para ser salva e menos mérito em outra para não ser salva, né? Isso faz de nós pensarmos, né, como deve ser, que nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque você é crente que você é melhor do que alguém que não é crente. Porque a escolha de Deus não é com base no merecimento e nem muito menos numa fé prevista, né? Antes, a eleição divina, ela foi feita exclusivamente pela livre escolha de Deus por sua graça, né? Então, meus irmãos, o fato é, Deus escolheu alguns para a salvação e Deus não escolheu outros para a salvação. Você me pergunta, por que, pastor, Deus fez isso? Por que Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Sabe o que eu vou te responder? Não sei. Não sei. Porque Deus não nos revelou isso. Nós vamos ver um texto aqui que diz que é pelo livre consentimento da sua vontade, por algo que está em Deus que ele não nos revelou, mas ele escolheu alguns e não escolheu a outros. Então, se você é crente, de fato é porque Deus te escolheu. É porque Deus te escolheu. Isso nos leva a amar esse Deus e adorar o seu nome, né? Irmãos, nós vamos, a partir de agora, ler alguns textos, né, que vão dar ênfase, dar base para a questão da eleição incondicional, tá bom? Nós vamos ler aqui basicamente Romanos, alguns textos de Efésios e também no finalzinho aqui 2 Tessalonicenses. Então, os irmãos acompanhem nas suas apostilas ou Bíblia, o texto de Romanos 9, do verso 10 a 18, nós vamos ler aqui a versão que eu coloquei na apostila da nova versão internacional, tá bom? Que diz assim: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras,
mas por aquele que chama. Foi dito a ele: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A Ara vai dizer: me aborreci de Esaú. Né? E então, que diremos? Olha só. Acaso Deus ele é injusto? De maneira nenhuma. Vai dizer: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, olha, do merecimento, né? Mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Irmãos, são palavras duras. Né? Eu me lembro que no seminário eu me segurava na cadeira, né, diante desses textos. Né? Porque Deus escolhe alguns para a salvação e a outros Ele não escolhe. E vai dizer aqui que ele faz isso, né? Antes mesmo aqui, vai dizer de Esaú e Jacó, antes mesmo que ele nascesse, Deus ele já se agradou de Jacó e já rejeitou Esaú. E vai dizer que ele fez isso antes, né? Para que ficasse comprovado que não era por obras, mas por aquele que chama, né? Vai dizer: olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão, né? E aqui, Paulo, aqui antevendo talvez uma interrogação na cabeça dos seus leitores, ainda pergunta: olha, Deus é injusto por isso? E ele mesmo responde: obviamente que não, de maneira nenhuma, né? Essa expressão aqui, de maneira nenhuma, é a expressão negativa mais forte do grego, né? Não, lógico que não, absolutamente não, né? De maneira nenhuma, né? Deus, ele é injusto. E vai dizer: ó, porque não depende de desejo, não depende de esforço humano, mas depende da misericórdia de Deus. Então, irmãos, essa doutrina da eleição, ela coloca o homem no seu devido lugar. Deus escolhe alguns e outros não. E Deus é injusto por isso? Não. Deus certamente agiu com amor, com graça, misericórdia e justiça. Até porque ele não era obrigado a salvar ninguém, como ele fez com a raça dos anjos, mas no caso dos seres humanos, ele decidiu salvar alguns, escolher alguns. Né? Irmãos, eu sei que daria aqui todo um estudo só nesse texto de Romanos, mas a gente vai avançar, vamos ler outros textos também. Se alguém quiser participar ou comentar, só levantar a mão que eu dou a oportunidade, ou a gente pode deixar para o final também, depois da gravação aqui do estudo. Né? Vamos ver um outro texto então, agora na continuação. Efésios, agora, Efésios 1, do verso 3 a 14. Nosso irmão disse aqui a respeito das bênçãos espirituais, né? E esse texto aqui vai falar do como nós somos abençoados espiritualmente em Cristo Jesus. Vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, irmãos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o querer da sua vontade, segundo a sua livre vontade. E vai dizer: para o louvor da glória de sua graça, para a glória do seu nome, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Olha, irmãos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, sua bondade em Cristo, né? De fazer convergir nele
na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Mais uma vez, olha, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua livre vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados, marcados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, esse texto é riquíssimo. Nós passamos aqui várias quartas-feiras estudando sobre esse texto, que foram as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Veja que o texto vai dizer: Deus nos escolheu antes de fazer o mundo, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, Ele escolheu. Vai dizer também que Deus predestinou, predestinou, porque escolher é uma coisa, selecionar. Agora, predestinar é já destinar para um fim específico. E o texto vai dizer que Ele nos predestinou para sermos seus filhos, para a adoção de filhos através de Jesus. Vai dizer também que Ele nos adotou, porque o Filho único é Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção. Eu lembro também que eu fiquei surpreso quando eu descobri que nem todos são filhos de Deus, Porque a gente diz assim popularmente, fala, mas eu também mereço isso porque eu também sou filho de Deus, Todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer que todos são criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que foram escolhidos, predestinados para a adoção de filhos, Comecinho do Evangelho de João vai dizer também que aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vai dizer também que Deus, Ele nos redimiu, Ele nos libertou. Deus também nos remiu, nos perdoou os pecados. Olha só, irmãos, vai dizer que Deus desvendou o mistério de sua vontade em Cristo, porque por causa da depravação total, não há em nós nenhuma capacidade de buscar Deus, de entender Deus. Mas quando Deus nos desvenda o mistério de Cristo Jesus, você entende. E você diz, olha, eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador. E não porque você foi capaz de enxergar, mas porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E Ele te desvendou o mistério da sua vontade em Cristo. Vai dizer também que Ele nos marcou, nos selou com o Espírito dEle. A ideia do selo marca propriedade, A questão dos gados, E alguém que quer marcar uma propriedade faz uma marca, Vai dizer, isso aqui é meu. Então o Espírito de Deus em nossas vidas é a confirmação de que nós somos escolhidos, predestinados, adotados, perdoados por Deus, E por que Deus fez isso tudo? Para o nosso conforto? Não. Para o louvor da glória da sua graça. Para a glória do seu nome. Porque, em primeira instância, Deus faz todas as coisas para a glória do seu nome, E também porque Ele nos amou. Então veja, irmãos, realmente quantas bênçãos espirituais nós temos. O crente deve ser aquele mais feliz do mundo. Ele deve ter uma alegria verdadeira dentro do seu peito por ser crente, por ter sido escolhido por Deus e trabalhar para a glória de Deus e falar do Evangelho, fazer visitas e trabalhar, porque Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, por isso que eu disse que o entendimento dessa doutrina te deixa primeiramente envergonhado, constrangido, porque você pensa, olha, o que eu fiz para merecer a salvação? O que eu tenho de melhor do que um colega que não é salvo, que não é crente? Nada. Você só é crente pela graça de Deus, porque Ele te escolheu, E isso nos leva a falar, como o apóstolo Paulo diz, que o amor de Cristo nos constrange.
essa ideia do amor de Cristo nos constrange, e ele está dizendo, olha, não tem mais para onde ir, eu estou aprisionado desse amor, né? Porque nos constrange, ele me escolheu antes da fundação do mundo, mesmo sendo pecador, miserável, né? Estando debaixo da condenação do pecado. Ainda, irmãos, um outro texto aqui para a gente embasar essa doutrina, um texto conhecido, de Romanos 8, 28 a 30, né? Que vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele vai dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja a sequência da soteriologia, da maneira como Deus opera a salvação. Vai dizer que Deus conheceu de antemão. E aqui é onde muitos crentes vão usar para dizer, olha, tá vendo? Olha, Deus já viu o futuro, então conheceu de antemão. Mas essa ideia aqui de conhecer de antemão tem o sentido de que Deus já tinha um íntimo relacionamento. Deus já nos amou, Deus já havia nos escolhido antes de fazer todas as coisas. Essa ideia de conhecer aqui é intimidade, né? De relacionamento. Então, antes de todas as coisas, Deus já nos havia amado, Deus já havia determinado aqueles a quem Ele iria salvar, né? Deus também predestinou para ser igual a Jesus. É por isso que temos falado que todo crente se santifica. Porque todo aquele que é eleito, que é escolhido, ele vai se parecer com Cristo no seu processo de santificação progressiva. Porque Deus nos escolheu, nos predestinou para ser igual a Jesus. Então nessa vida nós vamos cada vez mais nos parecendo com Cristo, né? Vai dizer também que Ele nos chamou, né? E aqui está um dos pontos que nós vamos estudar mais à frente, que é o chamado eficaz. Se alguém é um escolhido de Deus, em algum momento de sua vida, ele não vai resistir ao chamado de Deus. Ele vai vir em amor, não como quem vem amarrado, mas em amor. Porque Deus vai falar suavemente ao seu coração e vai trazê-lo. Então, Deus escolheu, Deus predestinou e Deus chamou, né? E Deus também justificou. Irmãos, hoje, nós ainda pecamos, infelizmente. Eu e você, nós lutamos contra o pecado, mas nós erramos, né? Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele vê alguém justo. É estranho, né? Mesmo eu e você ainda pecando, Ele vê alguém justo. Por quê? Por causa de Cristo. Pelos méritos de Jesus em nós, porque Ele é justo. Ele agora nos representa perante o Pai. Só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vai dizer o texto de Timóteo, né? E aqui ele já trata algo futuro como algo que já tem acontecido, nos glorificou, né? A certeza futura da glorificação dos nossos corpos é tão certa que Paulo diz, olha, ele já chamou, justificou e glorificou. Já considera como algo concretizado. Até porque dentro do tempo de Deus, o Kairos, o tempo de Deus, né, tudo já está consumado, tudo já aconteceu. Nós é que ainda estamos vivendo a ideia do Cronos, né, do tempo passado, presente e futuro, né? Então veja, meus irmãos, que Deus, Ele escolhe. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar essa doutrina. Muitas pessoas lutam contra esse entendimento, mas tem uma hora que não dá mais. Que você lê a Bíblia, que Deus escolheu, predestinou, justificou, chamou. Por mais que não se entenda totalmente essa doutrina, ou por que Deus fez isso com uns e não fez com outros, mas nós não podemos não aceitar essa doutrina, porque a Bíblia ensina assim, né? Então, tendo escolhido os seus eleitos, então agora os entregou ao Filho, como uma expressão do seu amor, e comissionou o Filho para adentrar ao mundo e adquirir a salvação deles. Então veja que é uma sequência muito lógica. Deus escolhe antes de fazer o mundo, predestina, né?
E depois ele envia Jesus para salvar a todos? Não. Ele envia Jesus para salvar aqueles a quem ele já escolheu antes de fundar o mundo. E isso vai nos ligar aos próximos pontos que nós vamos estudar, né? Expiação limitada. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz. O sacrifício de Cristo, ele é poderoso para salvar toda a humanidade, mas ele só se faz eficaz em relação àqueles a quem o Pai escolheu. Então há uma lógica na salvação que Deus opera. Por isso que nós cremos que o sacrifício de Cristo foi específico para os escolhidos de Deus. E a sequência também é uma verdade. Além disso, o Pai, juntamente com o Filho, ele também encarregou o Espírito Santo de regenerar os escolhidos, né? Antes do princípio do tempo, essa obra foi preordenada e predestinada pela vontade soberana de Deus. Então Deus escolhe antes de fazer o mundo. Jesus Cristo vem e morre pelos escolhidos, pelos eleitos. E o ministério do Espírito Santo que nós vivemos, ele aplica esse evangelho, a mensagem do reino pregada por Cristo, de maneira eficaz no coração dos escolhidos. Então essa é a maneira como que Deus opera a salvação. E daí a frase que eu mencionei no início, né, que Deus poderia salvar ninguém, Deus poderia salvar todos, mas aprove a Deus salvar alguns. Porque nós não sabemos. Qualquer pessoa que se propõe a responder isso vai estar falando algo que a Bíblia não diz, né? Mas uma coisa é certa, né? Deus, como eu coloquei aqui, ele é de fato Deus. Todos os seus atos são feitos em perfeito equilíbrio de seus atributos, né? Em amor, justiça, graça, soberania, né? Sabedoria, misericórdia, a sua ira santa também. Então, em hipótese alguma, nós podemos dizer que há injustiça da parte de Deus. Não. Todas as suas decisões são baseadas nos seus atributos de maneira equilibrada. Justiça, graça, misericórdia, amor, sabedoria. Podemos não entender a eleição incondicional em sua totalidade. É legítimo os irmãos falarem isso. Olha, pastor, eu não consigo entender totalmente, né? É legítimo. Até porque nós estamos falando de Deus, né? Dos seus propósitos, dos seus decretos. Mas o que nós não podemos fazer é não crer que essa doutrina é bíblica. Que por mais difícil que talvez seja para alguns, né, engolir, né, entender, né, aceitar, mas a Bíblia ensina a eleição incondicional. Né? Então assim, quero ver aqui o último texto aqui dessa noite, né? O texto de Atos 13:48, que vai dizer: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E olha o que vai dizer, irmãos. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Diz aqui que diante da pregação dos apóstolos, sabe quem foi que creu? Todos que haviam sido destinados para a salvação. Somente os eleitos, né? Somente aqueles que haviam sido destinados para a salvação. Então, meus irmãos, esse é o segundo ponto, chamado ponto do calvinismo, né? Os 5 pontos. Então, da eleição incondicional ou eleição soberana de Deus. O entendimento dessa doutrina nos leva a adorar a Deus, amar o Senhor e querer viver cada vez mais para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos?